Bem, eu vou conversar agora com o médico Jean Clay Machado, é um dos experts em ortopedia em Belém, com atuação nos hospitais Porto Dias e Adventista de Belém. Doutor Jean Clay, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer falar com você, Mauro. É sempre uma honra poder estar aqui para a gente poder esclarecer à população os temas relacionados à ortopedia. O que tem de novidade no conceito do tratamento da ortopedia? Então, Mauro, a ortopedia é uma das especialidades que ela está muito associada à tecnologia. Então, os conceitos tecnológicos, São bem eles acelerados, evoluem né? muito acelerados, mas especialmente na área de controle de dor, de doenças degenerativas provocadas à osteoartrose, a gente está tendo um avanço muito grande nos últimos anos. Hoje a gente entende cada vez mais que a dor ela vem por várias origens, né? Você tem uma dor, uma via que a gente chama de via nociceptiva, que é a via da inflamação, do trauma em si, da lesão, mas tem outras vias conhecidas como a via nociplástica e uma via que chama via neuropática, que elas vêm de uma outra forma, com outro mecanismo, e que cada vez mais a gente entende e dessa forma a gente consegue abordá-las. Então, um exemplo clássico é o fibromialgico. O fibromialgico ele tem uma via de dor que a gente chama de via nociplástica. É um paciente que ele costuma ser extremamente hiperreativo. Eu até brinco com os pacientes, é como se ele fosse um fio desencapado. É um paciente que, às vezes, só o fato de você tocar, ele já sente tem uma sensação de dor muito grande. E há um Então, em foco cima disso, atualmente de afastar qualquer possibilidade de dor, né? É sim, prioritário. com certeza. Prioritário. O conceito, a gente entende que a dor, já tem alguns anos que a dor seria o quinto sinal vital. Então, a presença de dor é algo que tem que ser trabalhado para que você não deixe ela cronificar. Quando o paciente tem uma dor aguda e se você não consegue controlar essa dor aguda, a chance dessa dor cronificar e se tornar uma dor mista, de difícil tratamento, é muito grande. Então, todos os esforços são feitos nesse sentido, para que a gente possa, de fato, minimizar a ocorrência dessa cronificação da dor. E o que é que tem sido usado para afastar essa dor? Eu sei que vocês estão usando aí na ortopedia botox, ácidos hialurônicos, né, e várias outras medicações que não eram normais da ortopedia. É verdade. Hoje, o uso do ácido hialurônico, que por muito tempo ele era restrito às articulações, ele expandiu muito as indicações. Hoje nós temos muitos pacientes que a gente usa o ácido hialurônico em regiões tendinosas, peritendinosas, perifaciais, e realmente é impressionante a resposta desses pacientes. É, a gente tem usado bastante também em atletas de alto rendimento, atletas profissionais, com resultados extremamente animadores, a ponto de que a gente está iniciando, inclusive, um trabalho científico agora no serviço, que a gente vai justamente em busca dessas respostas, porque é algo que realmente tem deixado a gente bem animado, o quanto que os pacientes têm respondido de uma forma positiva com esse tratamento. Doutor Jean Clay, a gente assistindo jogos de futebol, e o senhor é médico do Clube do Remo, quando um atleta se bate lá em campo e é aplicado imediatamente algo nele, o que é isso? É um spray de anti-inflamatório, mas normalmente é associado a um resfriamento da região. Então, a gente até brinca que eu entrei no futebol para saber o que era aquilo, porque essa é a dúvida de todo mundo. Mas é um spray convencional que ele associa o anti-inflamatório em si Parece com que resfriamento resolve, da né? região. Ajuda, com certeza, ajuda bastante, né? O atleta profissional, o atleta de alto rendimento, ele é um capítulo à parte, ele é um paciente diferente, porque tudo é numa velocidade muito maior. E eu diria até, Mauro, que isso foi um grande aprendizado pessoal, porque a gente tinha um ritmo diferente de consultório. Na hora que você começa a lidar com um atleta de alto rendimento, que precisa que tudo fique bom para ontem, a gente começou a entender que talvez essa necessidade não seja só do atleta de alto rendimento, né? O profissional liberal, a pessoa que é um atleta que não é profissional, mas que quer performance, ninguém mais quer esperar tanto tempo. Então, tudo que a gente puder fazer
para acelerar esse processo de recuperação, e isso a gente procura fazer justamente com essa finalidade, a gente tentar trazer o resultado o mais precoce possível para as pessoas. E já que a gente está no futebol, me parece que diminuiu substancialmente os impactos no jogo profissional, né? Parece que os atletas estão mais preparados, estão com a musculatura mais em dia, digamos assim. Na verdade, a gente precisa de vários parâmetros. A musculatura tem que estar bem equilibrada, ela tem que ser forte, tem que estar bem equilibrada, e eu preciso ter um bom controle muscular. Para a gente poder definir isso, a gente faz uma avaliação que chama avaliação pré-participação. Nessa avaliação pré-participação, que é uma avaliação multidisciplinar, com avaliação médica, do fisiologista, do fisioterapeuta, do nutricionista, do dentista. É importante o dentista, porque doenças perigengivais aumentam muito a ocorrência de lesões musculares. A partir daí, você É um detalhe traça o perfil interessante que do pouca atleta. gente sabe, né? Então, quer dizer que um canal, um problema dentário vai causar um problema muscular. Aumenta muito a ocorrência de doenças várias, entre as quais as lesões musculares. A gente mesmo no Remo, antes da gente ter à disposição, nós temos dentro do clube um consultório odontológico, mas antes disso, a gente com frequência pegava sobretudo os atletas que vinham da base, que têm mais dificuldade de acesso a esse tipo de serviço, lesões musculares de repetição. Quando a gente ia atrás, muitos desses atletas tinham problemas dentários graves, né, com necessidade, inclusive, de extração desses dentes. Então, hoje, essa avaliação é uma avaliação geral extremamente importante. Uma vez que você faz a avaliação, aí você vai definir qual que é o perfil daquele atleta. E é natural que o atleta de alto rendimento ele traga alguma mazela consigo, isso é totalmente esperado. E aí você vai e corrige dentro do que a gente chama de pré-treino. O pré-treino desse atleta ele é direcionado para as suas fragilidades. E a partir daí você... Quando um clube adquire um atleta, pega emprestado ou até compra, é feito um exame pré-admissional nele? Isso, essa é o que a gente chama de avaliação pré-participação. O nosso protocolo interno do clube ele prevê mais de 20 exames laboratoriais, radiografia das mais variadas, uma avaliação ampla, médica, avaliação do fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta, podólogo, dentista, cardiologista. Depois que todo mundo faz sua avaliação, a gente traça um relatório desse atleta. E a partir daí a gente diz se ele tem condições ou não de iniciar já o treinamento, se ele tem condições ou não de iniciar a participação em jogos, e passa para a comissão técnica, e aí passa a ser uma decisão puramente administrativa se o contrato dele vai ser assinado ou não. Mas essa avaliação pré-participação é importante. Inclusive, é algo que eu particularmente gosto tanto, Mauro, que hoje a minha tese na Escola Paulista de Medicina, minha tese de mestrado é justamente em cima disso. A gente está desenvolvendo um sistema informatizado de avaliação de atletas de futebol profissional, associado a um aplicativo para que a gente tentar, de alguma forma, uniformizar, porque, na verdade, existe um grande problema no futebol. Existe um número grande de transferências, são algumas milhares de transferências de atletas durante o ano, e não se transfere as informações de saúde desses atletas. E isso acaba gerando Não tem um uma prontuário insegurança. digital, coisa que pudesse Não tem. facilmente. O ponto dessa tese é justamente isso, criar essa espécie de prontuário, e uma vez que isso seja, quem sabe, num sonho, né, talvez não tão distante, seja adquirido pela CBF, a CBF disponibiliza isso para os clubes e diz, olha, daqui para frente, para ver transferências, tem que carregar consigo o seu prontuário. Isso seria extremamente importante, porque você aumentaria muito a segurança da prática de futebol, que é uma prática que exige muito dos atletas, né? Os atletas são extremamente exigidos durante treinamentos e partidas Doutor oficiais. Gianclay, os clubes têm olheiros, os clubes têm escolinhas, tem garotos que têm uma habilidade, têm um dom fácil com a bola, mas de que forma o senhor pode olhar o futuro dele? Será que ele vai ter condições esquelético-musculares para ser um bom jogador de futebol? Onde o grau de exigência é muito elevado, como o senhor está falando? Com certeza, isso é muito importante. O futebol profissional cada vez mais
você se valoriza os aspectos físicos do atleta, né? Então, cada vez menos tem espaço para Cada atletas vez menos pequenos. drible e mais corrida. Isso, porque tem um detalhe, Mauro, que a gente precisa entender. Existe um estudo que diz que de uma partida de 100 minutos, cada atleta fica com a bola entre 1 minuto e 42 minutos. Então, 98% do tempo ele está sem a bola. E ele está sem a bola significa que ele está marcando, ele está preenchendo espaço, está correndo. E isso é muito importante. Normalmente, esse é o momento que ninguém consegue ver o que está acontecendo. Só que os técnicos de futebol sabem disso. É aquela história da obediência tática. Ah, ele é um bom jogador, mas ele não tem obediência tática. Muitas vezes é isso. Porque esse jogar sem a bola é um jogo fundamentalmente físico, né? Ele tem que correr muito, tem que recompor bastante, marcar. E isso, muitas vezes, aos olhos do leigo, não é percebido. Isso veio para ficar no futebol, né, doutor Jean Clay? Aquele futebol brasileiro, de futebol arte, hoje ele não tem mais espaço, né? É uma disputa Ele física. isoladamente não tem mais espaço. Com certeza, ele isoladamente não tem mais espaço. Na verdade, se você for pegar um jogo de futebol, outro dia eu fiz esse exercício. Peguei uma partida da década de 70, um da década de 90. Se você for pegar no mesmo nível hoje da última Copa, são esportes totalmente diferentes. A velocidade era totalmente diferente. Para você ter uma ideia, Mauro, E a na estrutura década de muscular dos jogadores, né? totalmente, totalmente. Talvez esse tenha sido uma das grandes vantagens do Pelé, porque o Pelé, já lá atrás, na década de 60, 70, ele tinha um físico dos atletas atuais, né? Então, você ter uma ideia em termos de números, na década de 80, 90, um atleta corria, em média, 5, 6 quilômetros numa partida. Hoje, a gente tem métricas que se o atleta não correr próximo de 10 quilômetros, a gente já entende que ele não se entregou ou não rendeu o que se esperaria em termos de performance. Então, quer dizer, as coisas mudaram muito, né? E Qual isso muito seria às custas das questões táticas e físicas. a idade ideal para que o senhor pudesse analisar um jovem, um garoto que tenha a intenção de jogar um futebol profissional? Ele tem a vocação, ele tem Então, a habilidade e o respaldo aí esquelético muscular dele. cada vez mais se vê a questão física. Naturalmente, num jovem esqueleticamente imaturo, você não está preocupado ainda com a questão muscular, porque essa questão muscular a gente vai trabalhar lá na frente. Mas a altura, velocidade, esses predicados físicos são cada vez mais observados e E valorizados, já né? existem Cada exames vez que menos podem antever. a gente tem cálculos que eu consigo dizer a partir da idade do paciente, do sexo dele, qual que é a previsão de altura ao final. Claro, todos esses cálculos, todos esses códigos, eles têm uma margem de erro, mas dá para a gente prever, sim, com uma certa precisão, qual que vai ser a altura final daquele atleta. Bem, como nós vimos, diminuir os impactos no futebol, no entanto, apareceram outros esportes com alto índice de impacto. A moda do beach tênis, a moda do crossfit. Nunca se ouviu falar tanto em prótese na bacia, né, no quadril. O que é que houve? Na verdade, a prática de esporte ela é sempre recomendável e sempre estimulada, mas é importante te entender que para você praticar um esporte, você tem que se condicionar para esse esporte. A prática de esporte ela exige um condicionamento e cada esporte tem uma especificidade. Cada esporte você trabalha grupos diferentes, grupos específicos de músculos. Então, para isso, se você quer praticar o esporte, você tem que se condicionar. Então, a gente tem uma regrinha que para cada dia de treino ou jogo, você tem pelo menos um de treinamento, não, de treinamento físico mesmo, musculação, alongamento, enfim, tudo aquilo que é necessário para você alongar. E aí você deu um exemplo extremamente comum hoje na prática do consultório, que é justamente o beach tênis, né? O beach tênis, ele não só na nossa cidade, mas no país como um todo, só que ele tem uma série de demandas que devem ser respeitadas para que você minimize o risco de lesões. E o consultório tem indicado esse aumento? Tem de praticantes de beach tênis que procuram a gente por lesões, sobretudo em ombro, cotovelo, são extremamente comuns. Então, a gente tem procurado orientar a importância dessa preparação física,
adequada para que você minimize. E uma outra preocupação que a gente tem visto, a gente já recebeu atletas com uma complicação grave, que chama heat stroke, que é uma exaustão associada a alta temperatura, ou seja, tudo aquilo que a gente tem na nossa cidade, e que isso pode, a pessoa começa a ter contrações involuntárias, em situações mais graves, pode até comprometer a vida do paciente. Então, O sempre ter estresse no cuidado, se jovem. prepare. Exatamente. Se condicione, se hidrate bastante, cuidado com a questão da temperatura. O estresse no jovem pode causar algum tipo de fratura? Então, existe o estresse em si, o estresse psicológico, isso aumenta o risco de outros problemas não traumáticos. Existe uma fratura, chama fratura por estresse. A fratura por estresse, ela ocorre quando você começa a dar mais carga para aquele osso do que ele está preparado para suportar. Isso é muito comum nos corredores de rua, né? Ela foi descrita muito atrás nos militares, por conta dos treinamentos extenuantes. E aí, quando eu tenho um osso de qualidade boa, mas que está sendo exigido mais do que está preparado, e você pode ter uma fratura por estresse. O senhor falou agora em corredores de rua, que também é uma moda, há necessidade de um preparo anterior. Não é algo que eu vou começar a correr hoje. Ainda fala, corri É, tantos quilômetros em tanto tempo e assim por diante. A sequência vai trazer problema. com certeza. E a fratura por estresse é uma das mais comuns. É muito comum a gente receber no consultório pessoas que, não, agora eu resolvi que eu quero emagrecer, então eu vou começar a correr. E aí você começa a gerar uma sobrecarga que o teu osso não estava preparado para isso. E aí vem uma série de problemas, dentre as quais a fratura por estresse. Então, a corrida, assim como ela é igual a qualquer outro esporte. Ela exige cuidados, ela exige um tênis adequado, você tem que começar com distâncias menores, tem que ser terrenos regulares, e o condicionamento. A musculatura tem que estar bem condicionada. Do ponto de vista racional, Mauro, se eu tenho um músculo fraco, na hora que eu piso, o peso vai todo para a minha articulação, para os meus ossos. Se eu tenho um músculo forte, na hora que eu piso, ele absorve parte do impacto, e aí a sobrecarga nas articulações, nos ossos, de modo geral, acaba sendo bem menor. E o CrossFit leva a esse alto índice de prótese de quadril? Não, no CrossFit em si não. O CrossFit é um exercício, é uma modalidade muito boa, mas se feita com responsabilidade, com essa avaliação individual, não dá para ser tudo igual para todo mundo. Você tem que respeitar as particularidades. Um destaque no cenário ortopédico, por uma série de motivos. Primeiro, porque elas trazem qualidade de vida para as pessoas, né? Realmente, cada vez mais, você tem tecnologia aplicada a uma artroplastia dessa, que, para te falar a verdade, hoje é difícil dizer qual o tempo de duração. Antigamente, a gente falava em 5, 10 anos, hoje tem trabalho que fala em 25, 30 anos, com uma sobrevida de uma prótese dessa que passa de 70%. Então, muitas dessas próteses vão durar provavelmente mais do que 30, 40 anos. E isso impacta muito positivamente na qualidade de vida das pessoas, porque você tira a dor daquela pessoa e permite que ela possa retornar a muito do que ela deixava de fazer em função da doença. Com o envelhecimento da população, cada vez mais você tem artroplastias. Então, quadril e joelho são as mais frequentes. Para você ter uma ideia, os americanos eles fazem uma média de 1,5 milhão de artroplastias por ano. Quer dizer, é um número absurdo se você for levar em consideração que no país deles tem um pouco mais de 300 milhões. Então, quer dizer, é muita gente colocando prótese. E isso cada vez mais vai acontecer porque as pessoas estão envelhecendo e as pessoas querem envelhecer com qualidade de vida. Isso é natural. Então, a prótese está substituindo aquela colagem óssea que se usava imobilizador, gesso, coisa parecida? Há uma solução mais rápida? É como se estivesse fazendo uma recauchutagem. Você troca uma articulação que está doente. A outra situação é quando eu tenho uma fratura, principalmente fraturas do nível do quadril, dependendo da faixa etária, do tipo de fratura e da idade do paciente. Hoje a gente já entende que a prótese ela é muitas vezes preferível a eu simplesmente tentar consertar aquele osso. Então, se eu tenho uma fratura do colo do fêmur, por exemplo, e eu tenho um paciente acima de 65 anos de idade, é uma fratura desviada, essa seria uma indicação hoje formal já para a prótese total. Por quê? Porque no dia seguinte o paciente está andando, é uma dor controlada, e ele tem mais chance de retomar a sua vida no curto espaço de tempo. Doutor Então, Jacqueline, as artroplastias elas têm evoluído muito, né?
Nós vamos a um breve intervalo e no segundo bloco nós vamos falar de joelho e ombro, ok? Que também são duas articulações complicadas. Eu volto já.